Oi, você que acompanha o nosso Da Cozinha pro Corre, seja bem-vinda, seja bem-vindo, vem com a gente para mais um episódio. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Jaiminho, um entregador que mostra como que o iFood pode ser importante na forma de recomeçar, de ressocializar. E a gente vai ver também, ao lado dele, a nossa lenda, o comandante Hamilton, mas antes, você sabe, tem a nossa reportagem da nossa Grazi Motovlog. Cíntia, a Grazi tá rodando tudo e dessa vez eu vim parar em Itaim Paulista para poder conversar com outro motoca. Hoje vai ser o Jaiminho que vai trocar uma ideia com a gente. Bora lá chamar ele? Opa, e aí, tudo bem? E aí, Graça, tudo bom? Tudo tranquilo? Prazer, viu? Um abraço, Jaiminha. É hoje que a gente vai trocar uma ideia boa? É hoje, aquele papo de motoca do iFood. Então bora lá. Entra, minha casa é a casa de vocês. Jaiminho, muito obrigado por você estar recebendo a gente aqui na sua casa. É um prazer poder te conhecer pessoalmente e poder trocar essa ideia aí. Eu que agradeço, primeiramente, né? Agradecer a Da Cozinha pro Corre, o iFood, você, Graça, toda a equipe aí. E bora acompanhar a história do Jaiminho com o iFood. E conta pra gente, como que foi esse seu início nas entregas? Então, Grazi, eu fiquei um longo tempo preso, né? E após quase 10 anos preso, aí eu faz 5 anos que eu tô na rua. E aí eu falei, mano, chega, eu tô cansado dessa vida. O Lorenzo, acho que ia acabar de nascer o Lorenzo. Entreguei um monte de currículo, cara. Entreguei um monte de currículo mesmo, tal, de faxineiro, limpador de banheiro. Quem precisasse, eu tava entregando currículo. Porque eu não queria ir como espelho ele me ver na vida errada, né, mano? Aí eu, pelo meu filho, eu tava aceitando qualquer tipo de trampo. Só que eu tava entregando currículo e nada, ninguém me chamava. E tinha uns amigos meus que já tinham saído da cadeia e estavam falando comigo. Eles falavam, mano, faço entrega de bike e tal. Como que é? Eu falei, me ensina aí. Ele falou, mano, você tem que ter um aplicativo, uma bicicleta e tal, fazer um cadastro. Eu falei, mano, me ensina aí. Ele me ensinou, Romarinho, mandar até um abraço pro Romarinho, obrigado aí. Aí ele me ensinou tudo, baixar o iFood, fazer o cadastro, arrumei um celular. Comecei um pouco antes da pandemia, nós entregando o iFood de bike. Muito maneiro, é muito tempo e muita determinação, né? Porque para começar com o bike, realmente... Foi muito difícil, tipo assim, e ainda mais, tipo assim, moleque novo, ainda é mais fácil, né, mano? Agora eu já sou um cara, mano, quase 40 anos, para recomeçar na bike é muito difícil. Tem pessoas que não vai nem ferrar. Eu falei, não, eu posso, eu quero, consigo. E aí eu comecei a trampar. Aí, para honra e glória do Senhor, eu consegui comprar uma moto zero, tirar minha habilitação. Nossa, aí minha vida assim mudou, assim, até arrepio, da água pro vinho, assim, eu coloquei de moto, mano. Eu falo, mano, você nunca vai entender minha pele. Eu nunca tive emprego. Vocês, às vezes, têm um emprego, tem uma coisa, tem outra, vocês têm fonte de renda. Então, para vocês falam do iFood, vocês não entendem como que porque o iFood abriu umas portas, o iFood mudou minha vida. E eu não tava arrumando emprego nenhum num lugar e até agora eu ia estar como? Mano, o iFood mudou minha vida, eu tenho meu carro, tenho 2 motos, minha outra moto tá na oficina, meu carro tá aqui. Tenho minha casa, reformei minha casa, mano. Meus filhos têm o que, graças a Deus, eu consigo comprar para meus filhos, mano. Então, iFood, eu posso falar com propriedade. O iFood mudou minha vida. Eu falo isso com propriedade, porque mudou minha vida, o iFood. E continua mudando minha vida, tá ligado? E é isso. Eu vejo muitos seus comentários na rede social do iFood. Todos os comentários ele tá lá, gente. Você pode olhar que o Jaiminho tá lá. Eu gosto mesmo. E a pergunta que não quer calar. Depois de tantas conquistas nesse tempo de iFood, trabalhando muito, hoje, qual o seu maior sonho que você ainda está em busca de conquistar através da plataforma? Tipo assim, eu quero muito... tipo assim, graças a Deus, assim, eu tenho minha casinha, graças a Deus, quero mexer mais na minha casa, fé em Deus, comprar outro carro. Já tô com um projeto ano que vem, eu quero colocar meu filho na escola particular, glória a Deus, fé em Deus, eu vou conseguir também, que pra mim também é muito... Assim, eu também não tive estudo também. E aí hoje eu tava até falando com minha mulher, eu já queria colocar ele agora, só que não pode, porque ele tá no pré, né? Mas eu falei, nossa, agora eu tenho condições de colocar meu filho na escola particular, tipo, porque eu não tive. Ela falou, não, mas não dá ainda só ano que vem. Eu falei, não, ano que vem então você pode fazer a matrícula. Pra mim tipo assim, é muita felicidade mesmo. Eu tenho mais 3 filhos, né? Tem a Manuela com 12, que mora com nós também, que é nossa filha. E tem o Lorenzo com ela. Eu tenho a Evelyn também, que é lá do Heliópolis, que é a mais velha de 13 anos. E, tipo assim, hoje eu poder falar assim, nossa, tipo assim, o que o pai não teve. Eu falo, nossa, mano, o pai não teve um quarto, o pai não teve brinquedo, o pai não teve nada, mano. Hoje tá sendo uma alegria através da plataforma, através dos meus ganhos, do meu esforço com o iFood, eu poder falar, nossa, filho, você quer o quê? Você quer um celular? Ou, eu sei que igual, eu tô com 30 e fazer 40, esse dia minha filha pediu um iPhone, eu dei um iPhone, eu falei, caramba, filho, o pai com 40 nunca teve um iPhone, você com 12, 13 anos já tem um iPhone, tá ligado? Então, tipo assim, é uma alegria. Mas fala pra gente, dentro desses horários extensos que você trabalha, o lado bom do aplicativo é a flexibilidade. Com certeza. Qual é a sua opinião sobre isso? O principal do iFood é isso, a flexibilidade de horário. Tipo assim, igual tem dia que eu ligo aqui agora. Tem muita gente que pergunta, mas como que você trabalha no seu horário? Eu falo assim, eu não tenho horário. Tipo assim, tem muita gente que tá horário. Fala, mano, eu saio cedo de casa e
não tenho horário pra voltar, mano. Enquanto eu estiver achando que tá bom, minha mulher não tá me ligando, tem coisa pra fazer em casa, eu tô trabalhando na rua. Porque, tipo assim, eu vou ficar em casa fazendo o quê? Não tem nada pra fazer em casa. Eu vou ficar enchendo o saco da mulher, brigando com o filho, tem nada com a família. Eu falo, não, vou ganhar dinheiro na rua. Entendeu? Deixa na folga a gente curtir e gastar dinheiro do iFood. Só que não acaba por aqui. Ainda tem muita coisa pra contar, só que agora a gente vai pro estúdio, né? Bora pro estúdio, da cozinha pro corre. Então bora lá, hein? É com você, Cíntia. Bora lá. Valeu, Grazi, mais uma vez por compartilhar um pouquinho da história da nossa estrela de hoje, que é o nosso entregador Jaiminho, que agora está aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo para a gente trocar um pouquinho dessa ideia aqui com a gente no nosso Da Cozinha Pro Corre. E estamos entre nós, né? Há uma lenda, comandante Hamilton. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma honra, um privilégio estar junto aqui. Conversamos um pouquinho, né, Jaiminho? Já conversamos um pouquinho, já. A honra é toda nossa de recebê-los aqui, sempre comigo, Johnny Borges, representando o iFood, para a gente trocar um pouquinho dessa ideia. Já começo te perguntando, Jaiminho tem alguma relação com o carteiro do Chaves? Com certeza. Eu sou time Chaves total, eu vi que vai voltar, inclusive, eu amo. Então conta um pouquinho como é que surgiu esse apelido. É que assim, quando eu comecei nas entregas pelo iFood, eu comecei de bicicleta. Então na época eu pesava uns 125, 130 quilos na época. E aí eu sempre carregava um negocinho assim, que parecia na verdade é um alforjezinho, né? Que parecia a bolsinha do Chaves. Do Jaiminho, do carteiro. Por eu ser gordinho e ter essa bolsinha, aí o pessoal começou, Jaiminho, Jaiminho. Eu falei, não, que negócio de Jaiminho nada não, tal. Brigava porque eu não gostava mesmo, me chamava de Jaiminho e tal. E aí acabou pegando o Jaiminho Motoboy justamente porque eu era gordinho e tinha bolsinha parecida com a do Jaiminho do carteiro do Chaves. Só que eu falava, eu não dou moleza igual o Jaiminho não, do Chaves não, aqui é trabalho. Você nunca perdeu as cartas, né? Não pode perder. Mas seu nome não é Jaime? Não, meu nome é Douglas Eduardo. Olha aí. Tudo igualzinho. Eu Pô, amo mas essas coisas. Cara, agora eu fiquei curioso, você perdeu 120 quilos? Perdi. Depois eu vou te mostrar a minha habilitação ali. Como que foi essa perda de peso? Tipo assim, não foi nem em si trabalhando assim, né? Porque pra mim foi muito difícil, porque eu comecei na bicicleta pesado, né? Então pra mim foi muito difícil. Tem muito tempo de andar de bicicleta e fazendo as entreguinhas e tal, mas emagreci mesmo, né? Depois que eu passei pra moto agora, na verdade faz uns 6, 7 meses que eu emagreci. Porque na verdade eu não bebo, não fumo, não uso droga, então eu tava muito fadigado pra brincar com meu filho, com meus bichos em casa e tal. Eu vi que eu dava vontade de onde eu ficava. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Aí eu falei, nossa, eu tenho que emagrecer, mano. Eu entrei na academia, não emagrecia, entrava na academia e não emagrecia. Porque aí eu percebi que não é em si academia, é em si alimentação. Aí eu fiz todo um processo invertido, comecei a mudar minha alimentação, beber bastante água, evitar janta, fritura, essas coisas que acabam mesmo com o refrigerante. E aí eu consegui emagrecer. Agora eu falo que eu tenho a fórmula, se eu quiser eu engordo e emagreço toda hora agora. Temos um exemplo entre nós, comandante. Não, determinação, foco, né? Muito legal. Muito foco, porque... Não sabia disso. Você vê, já foi determinação pra mim, porque eu com 37 anos, na época acho que eu tinha uns 33, acho que quando eu comecei a fazer iFood, de bicicleta, então tudo é mais difícil, né? Eu sou uma pessoa já com a idade já, né? Eu não sou mais moleque novo com 16 anos, só que eu tava desempregado na época, né? Pode contar essa história já? Manda um abraço. Conta aí. Aqui Acho que a gente pode se retirar, vamos deixar ele falar. Brincadeira, vai lá. E tipo assim, eu comecei nas entregas, na verdade, porque eu tava entregando os currículos, não tava conseguindo trampo nenhum por conta da pandemia, meu filho tava pra nascer, e uns amigos meus já estavam fazendo entrega de bicicleta, né? E aí eles me chamavam pra fazer entrega, eu falei, não sei nem o que é isso, não, você não gosta porque você acha que não tem um valor mesmo, eu não tava por dentro mesmo. Aí eu entregando currículo e tal, e nada de ninguém me chamar. E eles conversando comigo, eu falei, mas quanto que você ganha nesse negócio de bicicleta? Eles falaram, dá pra tirar uns 300 por semana aí, 200. Eu falei, opa, já dá pra comprar a caixa de leite do meu filho. Falei, não, vou tentar, mano. Aí não tinha uma bicicleta também na época nem nada. E aí minha mulher, eu falei com minha mulher, falou, minha tia tem uma bicicleta, ela se quiser. Eu falei, não, pede lá pra ela, se ela te emprestar, eu vou cair pra dentro, eu posso ficar parado. O moleque que tá nascendo aí tem que trabalhar, né? E aí peguei a bicicleta emprestada, enchi os pneuzinhos, fiz o cadastro no iFood, me deram uma bag, né? Por isso que hoje eu falo que eu dou bastante coisa também, porque me doaram uma camisa do iFood, uma bagzinha e tal, né? Me ensinaram também, aí eu comecei a fazer as entreguinhas, tem até as fotos, depois eu mostro ali, gordão de bicicleta. A primeira entrega eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, mano? Nossa, suei pra caramba, cheguei na casa do cliente, o cliente tá passando bem? Eu falei, não, só me arruma um copo d'água aí. Que é acima do peso, pedalando, né? Mas graças a Deus, e minha mulher nesse percurso que eu tava na bicicleta, ela sempre enchendo o saco, arruma um serviço registrado. Porque nós que é de fora, a gente não vê que, tipo assim,
é uma coisa sustentável mesmo, que dá pra você sustentar sua família com isso. Eu não via dessa forma, minha família não via dessa forma. Tipo, é o registro, é o registro, é o registro. Aí eu falei, mas ninguém tá me chamando, eu não posso ficar parado. E entregando currículo, mesma coisa, e nada, e nada, e nada. E foi a entrega que salvou. Foi a entrega que me salvou. Agora eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Você teve questões com a lei, né, anteriormente, Sim. e as entregas foram realmente uma salvação para sua mudança de vida, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. O princípio é assim, eu sempre tive no início da minha vida, assim, quando eu era mais novo, sempre foi muito difícil pra mim. Tipo assim, eu sou nascido e criado na favela de Heliópolis, nada justifica. Mas minha mãe desempregada, minha mãe ganhou um barraquinho na favela de Heliópolis, eu fiquei no orfanato. Porque minha mãe não tinha condições de me criar mesmo, entendeu? Aí minha mãe me deixou no orfanato e tal. Aí minha mãe ganhou um barraquinho no Heliópolis. O orfanato fechou, minha mãe teve que me pegar, acho que depois de 3, 4 anos. E aí minha mãe ganhou um barraquinho na favela de Heliópolis. Eu, minha irmã e meu irmão, três crianças. Minha mãe desempregada, minha mãe também não estava conseguindo emprego. Naquela época tudo é mais difícil do que hoje. Eu falo que hoje tudo é mais fácil. E aí nós ganhamos um barraquinho lá, e minha mãe desempregada. Nós passávamos necessidade mesmo, não tinha o que comer. Eu tinha que ficar na casa dos amiguinhos para poder comer, ou ia pedir na casa de alguém para poder comer uma comidinha, né? E muito difícil. Só que o que aparece, eu falo pra vocês porque foi experiência minha. Não é porque a gente entra na vida errada, porque não foi porque não tinha mesmo uma opção pra você. Naquela minha idade não aparece outras coisas. Nossa, vem trabalhar aqui, vem trabalhar aqui. Hoje tá tudo muito mais fácil hoje. Antigamente não tinha o iFood, não tinha nada, que se tivesse, com certeza não se entraria para a vida errada, porque você consegue trabalhar de a pé, de bicicleta. Na minha época não tinha isso. Tudo era mais difícil antigamente, anos 90, tudo era mais difícil. E foi essa minha vida. Vendi por bastante tempo, foi o que eu vivi, a vida errada mesmo. Foi na onde que eu também paguei o preço também, né? Foi quase 10 anos preso aí, entre indas e vindas aí. E nessa última vez aí, eu já tinha parado de usar droga já e beber, graças a Deus. Comecei a pegar mais a palavra com Deus dentro da cadeia também. E dessa última vez eu fui preso, fiquei 3 meses na rua só. Aí foi um choque, falei, meu Deus do céu. Fica um monte de tempo preso, parecia um imã, né? Que você sai e volta. É o que o governo realmente quer, né? Porque aí eu acabei ficando 3 meses, falei pra minha mulher, dessa vez eu paro, não aguento mais. Meu filho, eu falei, esse moleque vai mudar minha vida, eu não aguento mais essa vida não. Porque eu já tenho uma de 13, essa eu não vi crescer, né? Essa eu já não vi crescer, ela achava, até quando eu saí, até me chorei, porque ela achava que não tinha nem pai, né? Porque você passa muito tempo preso, né? Então a menina não sabia. Aí eu falei pra mim, olha, dessa vez eu paro mesmo, eu não aguento mais não. Só que é muito difícil alguém acreditar que você vai parar, porque você viveu sua vida inteira na vida errada. A minha vida é essa, eu não conhecia esse mundo aqui por fora. Eu falo pra todo mundo, que eu não sou nascido e criado dentro de uma favela e feito coisa errada, eu não conhecia esse mundo de fora, eu não conhecia esse mundo externo que é trabalho, eu só conhecia o mundo dentro da favela. Não conhecia outro mundo, isso aqui pra mim era vendado. Falava, mano, hoje eu sou tão grato a Deus de eu conhecer isso aqui, poder sair pra qualquer lugar, fazer tudo que eu posso, eu não conhecia isso. Meu mundo era realmente só a favela, só a favela, só a favela, só a favela, só a favela. É tudo dentro da favela, eu não conhecia outras coisas. Eu ficava de olhos vendados mesmo, aí eu saí, eu sou nascido e criado na Heliópolis, minha mulher é do extremo leste, e aí eu falei, não, vou me afastar de tudo, tal, vou fazer de tudo pra mim realmente pagar o preço mesmo e vou mudar de vida mesmo. É uma história que faz a gente até engolir seco, né, comandante? Porque eu é a conheço trajetória bem de a muitas história. pessoas, né, no Não, Brasil. eu conheço bem a história dele. A minha história, quando eu cheguei em São Paulo, eu vim de Minas, minha mãe Mineiro. pegou uma doença, a gente foi morar na favela do Vergueiro. Conheço. Então, pessoas que passaram pela sua, eu vi vários. Tive vários amigos que estavam, assim, realmente aparece bastante lá, eu tinha contato, mesma coisa, a violência na favela do Vergueiro era também muito forte. Eu tive, assim, é muito importante, porque você vê, ele é um sobrevivente, eu também sou, passei por muitas. Importante que quem está em casa, a gente tem que servir de referência para as pessoas, que o que me tirou, fez com que eu não caísse nessa situação, já tive amigos, tinha um amigo meu que jogava bola comigo, tomou 17 tiros, ele estava assaltando. Primeira coisa que começou com meus amigos foi assaltar a motorista de táxi, os que estavam lá junto comigo. Eu tive uma coisa assim que sempre me ajudou, Jaiminho, sabe o que era? Desde pequeno, meus pais me deram uma referência boa. Meu pai e minha mãe foram muito legais. Qual foi a referência? Me ensinou o que você está fazendo aqui agora, o que vai acontecer lá na frente. Falei assim, filho, né? Você está plantando laranja, você vai colher laranja. Aí eu comecei a ver meus amigos na vida errada, o que ia acontecer, viu? Os caras tomando tiro. E aí a favela realmente não é fácil. Não. Eu consegui sair de lá, que eu descobri através da leitura,
que era o caminho através do estudo e referências. Para onde você olha, para onde você vai. Muito Você importante. conseguiu sair porque você viu boas referências, senão não tem jeito. Você fica realmente naquilo. Por isso que eu faço um trabalho, Jaime. Eu tenho ido em escolas há 27 anos. Eu mostrei, né, Johnny? Dei as Sim. revistas aí para ele. Eu entrego a revista para a molecada e mostro exatamente isso. Quando eu venho em locais como esse, eu me sinto muito bem. Por quê? Eu e você, Jaime, vou mostrando para quem está nos assistindo que não tem desculpa. Não é só tem, sair para cima. é. Cara, você emagreceu. Ou seja, o que a gente quer, a gente consegue. consegue, Só é. precisa ter determinação, Sim. foco. É. Aí não tem jeito. E a gente precisa dessas ajudas também, né? Porque muitas vezes somos todos aqui de periferias, né? Os 4. Então a gente viu muitos amigos morrerem, vimos muitas Sim. realidades serem interrompidas, né? E como a gente aqui, com uma portinha aberta de oportunidade, Então, você já conseguiu deu virar essa oportunidade. chave, Outra né? coisa, Cíntia, que é muito importante. Hoje em dia, a narrativa está solta. Antigamente, só tinha poucos veículos de comunicação. Sim. Eu tive muita dificuldade para entrar na televisão. Eu queria e consegui. Era uma barreira muito difícil. Hoje a gente não precisa mais de televisão. A gente está aqui, ó, e o acesso é muito maior. Através das mídias e redes sociais, o bom conteúdo chega. É só pegar o telefone e falar assim, eu quero isso. Aparece aqui. É só você filtrar. O que você tem na mente? Assim, ó, eu quero ser o quê? Eu quero ser um engenheiro, quero ser um médico, eu quero o que você quer ser, você será. Ficou muito mais fácil. É o que você falou, ficou muito mais fácil. Comandante Hamilton, só complementando o que você fala, hoje em dia eu tenho mais de 300 livros em casa, eu acho. Eu acho que uma coisa que muda muito, que me mudou também, que você falou, foi a leitura. Eu tenho um livro de desenvolvimento pessoal, finanças, eu tenho muitos livros em casa. Você reprogramou a sua mente. Eu reprogramei minha mente. Isso Eu aí. aprendi, e uma coisa, eu falo até nos meus stories e no meu Instagram, eu falo muito, hoje em dia o mundo está aberto. Hoje em dia, independente da sua classe social, da sua mãe, da sua criação, hoje em dia, se você quiser, você vai mudar de vida. Qualquer um pode. Qualquer um pode. É só querer. Independente, tipo assim, Cara, gostei de ser. fala assim, o comandante Hamilton, ele é um piloto né, que não pode falar. Qualquer pessoa... Pode falar, aqui não tem crise, não. Um cara foda, um piloto foda aí que construiu a história dele. Aí o cara na periferia, que tá ali numa situação igual a minha lá atrás, muito difícil. A minha também? Muito difícil. Se ele tá olhando esse vídeo hoje, se ele quiser amanhã ou depois, ele vai ser um piloto foda. Melhor também. que eu. Porque pode, hoje tá aberto pra todo Olha, mundo. É isso aí. A gente O tem limite hoje- tá na nossa mente. Hoje em dia o limite tá na nossa Esse mente. cara é bom, hein? Ele é bom, gente. Posso cumprimentar você mais uma vez? Deus abençoe. Você é bom, cara. Que lindo. É por isso que a gente trouxe ele, comandante. Ele, inclusive, Caramba, ele gostou tanto que da Cozinha pro lindo. Corre que ele pediu para participar. Com Você queria certeza. contar a sua De história? qualquer jeito. Não, ele tá dando, você está dando uma mensagem, um recado claro, simples, direto do que pode ser a vida do cara que está assistindo. Hoje, Você viu, gente? Aí, ó, simples. De uma E vida barato, ser transformada, Simples. né? E ó, pra você ver que doideira, eu não gostava de bater foto nem fazer vídeo. Hoje qualquer coisa eu pego o Ele vídeo. pegou lá fora, vamos fazer um isso? Lógico que você quiser, cara. Você vê Mas que- eu não sabia que Virou você era influenciador. esse monstro sagrado. E a cara. comunicação tá na Amém. veia, né? Vê como ele fala bem, como Não, ele bom se pra caralho. articula Você sabe bem. o que é Deus? Deus, para fazer coisas, ele precisa de agentes. Glória a Fazendo, Deus. outra mudando Feliz, através de feliz. Aí, ó. você. Deus fez Agora, uma transformação na minha a vida. trajetória do Johnny não, de novo. Johnny? A trajetória do Jaiminho mostra muito pra gente, né, o iFood como um artifício, né, para dar a mão para essa pessoa para modificar a vida. Não, Eu lembro de uma mulher que a gente trouxe aqui nos primeiros episódios da Cozinha pro Corre e o que prende muitas mulheres a relacionamentos abusivos é a dependência financeira, Eu falo isso também, né? E eu a mulher falo encontrou no iFood a forma de se reerguer e mudou a vida dela e mudou a vida dos filhos. E a mesma coisa acontece com ele, né, Johnny, Eu nesse falo- momento, essa história que a gente está contando aqui. Eu acho que a gente tem, acho que o universo da plataforma, né, e acho que quando o Jaiminho traz, ele traz ali que ele saiu distribuindo currículo e colocava currículo e não era chamado, e não era Batalhador. chamado, e aí ele foi trazendo isso. E eu acho que a plataforma, ela tem esse olhar, né, ela não olha de forma discriminatória. Acho que esse é um olhar que a gente tem, que a plataforma tem, né? Ela não vai olhar de forma discriminatória. Ela está olhando ali a pessoa que quer trabalhar, seja ele homem, mulher, trans, seja com um passado ali de egresso, não, né? Cumprindo ali a Sem barreiras, pena. Então você não tem uma barreira que se estabelece nesse processo. E eu acho que ali pode ser um pontapé inicial, né? Às vezes para você não entrar em algumas tentações, ou pode ser uma barreira para recuperação de algumas situações que você entrou. Então é isso, ela não vai ter ali o preconceito, ela não vai olhar ali
se você é homem, mulher, branco, preto, verde, amarelo, ela tá olhando ali você que quer trabalhar. Inclusive, tem um rapazinho que lá onde nós fica parado com a moto, ele tá morando na rua, e onde ele fica parado na moto aqui no centro, ele tá morando na rua. Aí eu falei pra ele, mano, vou te colocar pra você trabalhar no iFood Bike, igual eu comecei. Ele é mesmo, eu falei, você vai ver, você vai ganhar um dinheiro, você vai mudar a sua vida. E o moleque tá numa situação de rua, acabou de sair da cadeia, tudo mais difícil. Aí nós já arrumamos um celularzinho pra ele, agora ele tá tirando os documentos. Falei pra ele, assim que você tirar seus documentos, nós vai fazer o cadastro de bike, nós vai arrumar uma bikezinha pra você. Você vai começar a trabalhar de bicicleta nas entregas, você vai ver que vai mudar a sua vida. Tipo assim, então isso eu não falo só pra ele, como pra outras pessoas na minha rua. Porque lá na minha rua todo mundo viu minha transformação. Um cara que não tinha nada, um cara que tava ferrado na vida, mano. E onde eu cheguei pra morar com a minha mulher hoje, graças a Deus, tudo através da plataforma, eu tenho uma vida legalzinha hoje, graças a Deus. Tenho tão bom, né? Graças a Deus. Quando a gente conquistar. Tenho minha casinha, tenho meu carrinho, tenho minhas coisas. E tem umas pessoas que ficam paradas assim, na pracinha, né, com aquela doideira, né, tal. E eu sempre paro e falo, consegui tudo minhas coisas, você vê, foi trabalhando, nada difícil, foi na bicicleta. Tipo, eu sempre tô incentivando, onde eu vejo alguma coisinha assim, eu conto minha história para poder incentivar essa pessoa. Tanto eu até contei no meu canal do YouTube, no Instagram, então muitas pessoas se identificam comigo. Nessa situação parecida, tal. Eu falo, mano, recomeça. Eu falo para todo mundo, o que você quiser começar hoje, não espera o tempo bom, quem espera o tempo bom é sertanejo. Começa com o que você tem. Falo, começa com o que você tem na mão. Se é de a pé, se é o que... Não importa o que você quer, você começa com o que você tem na mão e as coisas vão acontecendo gradativamente. E você vê que a vida não vale nada se a gente não impacta a vida de outras pessoas, Sim. né? De fazer essa transformação mesmo, né? De ir jogando pra frente a experiência que a gente teve para tentar salvar outras pessoas, né? E eu acho que isso é muito também de gente que vem de baixo, né? De pensar coletivamente, assim. Ele mostra o caminho, né? Exatamente. Começar a ajudar essa outra pessoa, né? A modificar a vida assim como você. E hoje você falou que tem uma vida melhor, carro, casa, até viagem. Tava em Bertioga no final de semana, tava lá tirando onda na praia. Pulando de paraquedas. Isso aí. Conta pra gente como é que foi isso. Foi. Eu nunca tinha andado de avião nem pular de paraquedas, né? Comandante Hamilton também, não. Não, hoje já é o sei mestre para dos que ares. agora saltar, eu não tô com essa coragem toda que você tá, não. Aí meu irmão... Eu prefiro voar com equipamento. Mais seguro, né? Mas pra mim, né? Sim. Aí meu irmão mais novo, ele me chamou, falou, vamos pular de paraquedas. Eu falei, nossa, eu tava querendo faz muitos anos, né? E hoje, graças a Deus, tem uma condição. Eu falei, vamos. Aí ele marcou, levei ele, nós foi de moto, já um rolê. Falei pra ele, foi muito mais legal, porque, tipo assim, eu fiz com meu irmão, né? É diferente você, ou você vai sozinho, ou você vai com a galera, né? Ele falou, mano, se você não viesse comigo, eu ia vir sozinho, tipo, eu ia ficar aqui, tipo, mal chato assim, tal. Eu falei, nossa, pra mim foi um prazer ter vindo com você, porque a gente também não se vê direto, porque eu moro em um lugar, ele mora em outro, né? Então foi muito legal, tipo assim, a sensação, eu nunca tinha andado de avião, então foi 2 medos num dia só que eu matei, né? Nossa, aí eu fui com a camisa do iFood, onde eu gosto de ir com as coisas do iFood, assim, né? Às vezes até em festa, né? Já sabe o tema do aniversário dele, né? Foi isso mesmo. Aí aí coloquei lá o macacão lá, tal, vestia. Eu falei, posso colocar a camisa do iFood? Ele falou, não, pode colocar. Eu pulei com a camisa do iFood. Só que foi muito medo andar de avião. Teve uma hora que o avião fez assim, já esfriou minha barriga toda, já fiquei com a mão suada, secou a boca toda. O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, meu Deus do céu. Mas aí o avião ficou tranquilo. O medo mesmo é na hora que abre a porta, que aí vem aquele ventão na sua cara, muito vento, e os outros começam a pular. Eu tava em último, todo mundo começou a pular, todo mundo sumia. Você olhava assim, você falava, rapaz do céu, aí já gela você todinho, você já fica todo como. Já fiquei com mau medo, só que não tem como você voltar mais pra trás, porque o cara tá agarrado em você aqui atrás, tá encaixado, ele tá te empurrando. Já era. Ele tá te empurrando, não tem como você voltar, porque o cara tá agarrado, você tá pulando. Quando chegou na porta do avião, assim, eu botei o pé, aquele ventão na minha cara, eu falei, meu Deus do céu, mano. O que eu tô fazendo aqui? Falei, agora eu vou testar meu coração. Falei, eu vai ou não vai agora? Eu falei, nossa, já fiz aquela oração. E é muito rápido, né? Muito E rápido. seu irmão já tinha ido? Não, também, foi nós dois, a primeira vez também. dois foi? Aí a queda é 41 segundos, queda livre. Só que você tá a 200 km por hora. Tipo assim, você não consegue nem se mexer, assim, ó. Porque é 200 km por hora, você tá muito rápido. 41 segundos, aí quando abre o paraquedas, aí você esquece, aí você fica mais tranquilo, que você fala, nossa, abriu, ufa. Minha preocupação era essa, será que vai abrir, será que vai abrir, será que vai abrir? Aí abriu, eu falei, nossa, graças a Deus. Aí eu dei uma curtida assim na hora, no lugar e tal. Você tá aqui pra contar a história, que bom, né? Eu tô aqui pra contar a história, deu certo. Agora, comandante, quero falar um pouquinho dessa sua trajetória também, né, que vem de baixo, assim como o Jaiminho. O senhor sonhava muito quando criança que voava. Olha Sim. que louco, né? Chego a me É lá em arrepiar Minas lembrar Gerais. disso. O senhor sonhava com que voava e hoje você vive de voar, né? Conta um pouquinho pra gente dessa... Pois é, quando eu era pequeno eu sempre sonhava, meu melhor sonho era voando. Eu sonhava que estava voando por cima das casas, né?
Agora, esse sonho também me ajudou. Quando eu fui morar na favela, minha mãe foi internada, ela teve doença do barbeiro. Então ela chegou em São Paulo, foi internada no Hospital das Clínicas, meu pai foi trabalhar de servente de pedreiro. A favela do Vergueiro é lá na Vila Mariana, onde hoje é a Chácara Clabim. Aí meu pai foi trabalhar de servente de pedreiro, eu ficava em casa e trancava-se o barraco. Eu ficava lá dentro. Aí a hora não passava, eu ficava dormindo, eu ficava com fome também, meu pai deixava comida, mas a comida sempre estragava, feijão ali, né? O arroz ainda conseguia, mas o feijão estragava, eu comia pouco e ficava deitado. E eu sonhava, então eu deitava, ficava sonhando, estava voando por cima da favela e tal, e ficava uma coisa, eu não sei se era delírio, e aí eu ficava com essa sensação de que o voo era o que ia me fazer bem. O voo era... Aí eu comecei a ver avião passando, falei, isso que eu quero. Eu queria tornar esse sonho realidade. Foi aí que por isso que eu tenho essa vontade de voar. E toda vez que eu voo, me dá uma sensação muito boa. E teve uma época que eu fiz muito voo panorâmico em cidades do interior. Fazia um preço bem baratinho, mais para pagar o helicóptero que não era meu. Eu alugava, eu pegava de uma pessoa, né? Para poder fazer os voos. E aí tinha gente que nunca tinha voado, igual o Jaiminho aqui, né? Você vê aquele olho brilhando, assim, era uma coisa muito legal. Que lindo. Então essa sensação de voo foi um sonho, a realização realmente de um sonho. E como que faz para não ter medo, comandante? Porque eu já viajei muito de avião, nunca no helicóptero. Não pretendo nem andar Você no nunca andou de helicóptero? Não, eu tenho Não, medo. Cíntia, mas É irado. Tenho muito medo. Como é que faz para não ter medo? Porque Então. agora eu tô na fase do medo de voar. Eu não tinha, eu Sim, tô naquela ó, eu não se vou. você já quiser. pulou de paraquedas, anda de Tudo num dia helicóptero, você só. tá aqui, vai, Cíntia. Eu tive assim... Próximo comandante me programa leva a ao gente fim vai do gravar lá programa, em cima, então. é Não, isso. levo, porque assim, o Gugu, tinha várias pessoas que tinham medo de voar de helicóptero. O que é um medo? O medo é simplesmente uma proteção que você tem. Agora, quando você começa a conhecer o que é o helicóptero, como é que funciona, o helicóptero trabalha com regras de segurança muito rígidas. A aviação é assim. Para você ter uma ideia, o helicóptero só perde em segurança de transporte de passageiros para o elevador. Ele é muito seguro. Eu já tive 2 paradas de motor, todas eu consegui pousar, não quebrei o helicóptero. Uma delas, o passageiro nem sabia que tinha apagado o motor, que é o pior, né? Já perdi o rotor de cauda fazendo um comercial da Fiat há muitos anos atrás, também, que é o pior, o helicóptero ainda gira, também consegui pousar. Por quê? A tranquilidade. A gente precisa... O problema não é o equipamento. Pra você ter uma ideia, nos acidentes aeronáuticos, 95% é falha humana, só 5% é falha de peça. A chance de você estar aqui, você fala assim, qual a chance, você nessa cadeira, se você começar a pensar, se você começar a levar... Tudo bem com a cadeira, você vai ver que não tem 100%. Por exemplo, você sair da sua casa e ir para o seu trabalho, depende do lugar que você passa e a hora, e o tipo de veículo, às vezes fica com 70% de chance, é muito menor. A moto, uma época eu comecei a avaliar a moto. Eu cheguei a correr de moto, fiz enduro, cheguei a ser gerente de uma concessionária Honda, eu tinha uns 19 anos. Era meio maluquinho, fazia umas coisas. Depois eu descobri que o perigo realmente é o ser humano. Então, a moto, por exemplo, toda vez que o cara... Eu queria aproveitar rapidinho e agradecer toda a galera do iFood que vai em casa levar comida, principalmente na pandemia, ajudou muita gente, levou remédio, carro, sabe assim, são pessoas maravilhosas, eles vão lá para ajudar. Eu sei que tem gente que às vezes não agradece. Quando o cara não te agradecer, não liga, sabe por quê? Quem vai te agradecer é lá em cima. Eu aprendi isso também. Então, cara, queria te agradecer, vocês são maravilhosos. Queria pedir assim, lembra um pouquinho da aviação. A aviação a gente trabalha com segurança. A gente trabalha o tempo inteiro. A gente, antes de decolar, já pensa o tempo inteiro. Tem que usar a moto com mais segurança. Lembrar que é importante você chegar na sua casa. Você fala, eu quero chegar, calma. Siga o tempo. E sempre assim, olha, uma coisa também que eu, com o Ayrton Senna, batendo papo com o Ayrton Senna, isso é legal para você que está na moto. O Senna estava falando sobre corrida, 2 coisas assim que eu aprendi muito legal com o Senna. Primeiro dela que ele me falou, dinheiro não é importante. Sabe por quê? Ele falou o seguinte, foi uma corrida lá que ele acabou batendo, que estava forçando, ele tinha como ganhar. Eu falei, pô, Senna, se você ficasse mantendo, você ia ganhar. Ele falou assim, não, o troféu não é importante. Troféu é apenas um marco do que você ganhou.
O importante é o que você faz, a corrida. Então, cara, o importante não é o dinheiro, o que você faz para atingir esse dinheiro. Esse dinheiro realmente é o seu prêmio, né? Então, esse tipo de pensamento é que é muito importante a gente ter na mente, sabe, Cíntia? Você começar a enxergar realmente. Aí, se o motoqueiro... rapidinho, o Senna falou o seguinte, Cíntia, quando ele estava correndo, ele via lá na frente. Aí, a gente está falando sobre a aviação também, você tem que fazer a curva antes de acontecer, ou seja, ficar sempre alguns segundos à frente da realidade. Quando você começa a conduzir a sua moto, faz isso que é legal pra caramba. Primeiro você entra na sua moto e sente que a moto faz parte do seu corpo. Você não está levando a moto, você está levando o seu corpo. Sim. Então você vai com cuidado, faz a curva. Pô, não adianta ficar nervoso. Você sai aqui, a gente levanta aqui e sai dando soco, tropeçando na Cíntia, não. Você vai medindo os espaços. Então você conduzindo a moto com essa tranquilidade, cara, não tem erro. Agora, se você sair que nem maluco, você está dando chances. Aí, Cíntia, fica 30% só de chance de sair bem. Pois é. E agora... é ruim, né? Receber um iFood em casa, receber a sua alimentação, saber que o motoboy passou um risco ou poder perder a vida para te fazer uma entrega. Eu realmente não quero a entrega. Eu quero que o cara venha feliz e volte feliz, inclusive, para casa dele, né, irmão? E a gente fala isso... Você falou mais certo. A gente fala isso, né... pessoalmente falando, né, tipo, o que a Cíntia pensa, né, da segurança de vocês, o que o comandante pensa da segurança de vocês, e é uma campanha muito forte, né, foi bom o comandante falar desse ponto da segurança, é uma campanha muito forte do iFood, para que os entregadores façam esse serviço com segurança. A gente sabe das adversidades, né, Johnny, é chuva, é sol, é buraco, tem muita questão no caminho, mas o mais importante é que vocês façam isso em segurança, né. Hoje a gente tem um programa chamado Visão Zero, né, que toda entrega, ela precisa ser feita ali sem nenhum risco. Tanto de acidente quanto incidente para o entregador, né? Mas focando aqui em acidente. A gente tem hoje, Cíntia, a gente tem um programa aqui chamado Visão Zero, para que toda entrega que é realizada pelos entregadores, ele tenha ali segurança. Então a gente trabalha, primeiro, para que esse entregador diminua a velocidade, que ele entregue ali dentro de uma velocidade palpável da via, né? Então a gente hoje consegue olhar ali os entregadores que estão entregando dentro da velocidade da via, que não estão ultrapassando a velocidade da via, e que ele faça essa entrega de forma segura, que ele consiga fazer. Então, com tempo hábil para entrega, com tempo hábil para pegar o pedido. E hoje a gente faz uma ação, né, que a gente chama de NUDS. O que é o NUDS? Né? São mensagens para aquele entregador. Então, se o entregador hoje ele pega um pedido acima de 6 km, acima de 6 km, a gente sabe que aquele pedido o entregador pode correr mais. A gente vai começar a mandar mensagem para esse entregador, para que ele ande na velocidade da via. Outra coisa, quando ele demora para pegar o pedido no restaurante, ele sabe que depois ele vai correr mais. Ó, o Jaime fez até cara que faz isso. E aí a gente manda mensagem e fala, não precisa correr, você tem o tempo de entrega. Então a gente vai pegar alguns movimentos que acontecem na plataforma e mandar mensagem para que esse entregador ali saiba que ele pode fazer na entrega, porque a gente já conseguiu descobrir aonde que ele corre mais risco de sofrer um acidente. E aí a gente vai trabalhar em cima desses riscos que ele corre de um acidente para que ele receba mensagens. Porque não é que o problema do Jaiminho não é ele não voltar para casa por ele só. Você tem uma família que está atrás deles, tem ali os filhos deles, tem a companheira dele, então não é só por ele. Então tem o olhar ali sim pelo entregador, mas tem que olhar para todo mundo que está ao redor daquela pessoa. Né? No caso do Jaiminho aqui, ele e a família dele. Né? Se você faltar, né? Sim. Posso dar só complemento, até complemento tanto do Hamilton como do Johnny. Tipo assim, eu vejo por experiência na rua, assim, todas as vezes que eu sofri um acidente, a principal coisa foi que eu não estava com a minha mente legal. Em que sentido? Eu estava estressado, eu estava nervoso. Então eu percebi que quando a gente está estressado, está nervoso, mano... Atrai o mal. Resolva dentro. Você vai atrair o mal. Então, a gente leva muita fechada, muitas coisas. O que eu faço hoje em dia? Eu te juro por Deus, se o cara me fechar aqui agora, eu não falo nada pra ele. Eu só falo, meu Deus, obrigado. Qualquer coisa eu agradeço a Deus, não falo nada pro cara, não xingo nem nada. Só falo, meu Deus, obrigado, e vou embora. Eu não xingo o cara nem nada. Porque eu fico leve comigo mesmo, meu dia segue tranquilo e dou glória a Deus. Até quando o cliente mesmo me trata mal, até no próprio iFood, eu coloco, foi tudo bem com o cliente.
e vão embora. Até ele eu trato bem. Eu falo, não, o cliente foi bom comigo no Você atendimento. sabe, Buda? Eu vou embora, porque eu me levo na leveza. É uma coisa de energia, né? E falou tudo, é energia. Buda, Buda falou um negócio assim, duas coisas muito legais. Primeiro, você falou em energia, nós somos energia, Nós somos e depois nós viramos matéria. Vira matéria. Ou seja, o que você gera, retorna Retorna sempre pra para você. você. Nós somos retorno, por isso que nosso corpo é assim, ele é projetado para frente. Você faz coisas para os outros e você recebe. O que vale é o que você recebe. E Buda falou um negócio muito legal, porque não é religião, é filosofia de vida, o budismo. Filosofia de vida. Resolva você e você resolve o resto. O problema está sempre dentro da gente. da gente, com certeza. Então calma, respira, tranquilidade. Tipo, Você não sabe quem está no você carro. não sabe, e deixa, cara. A gente já viveu nas quebradas. É verdade. Se tem um mas cara, se tem um a cara gente já louco, teve lá dentro, sabe? Aí se tá um cara lá dentro que já tá com a vida detonada. Aí tem gente que chega num caminho, sempre dá para voltar. Mas tem gente que a volta às vezes é mais difícil. E o cara às vezes não quer voltar. Tem gente que vai e não quer. O importante é querer, não é, Jaime? Você conhece muita gente. Com certeza. Tem cara que Não vai e quer. fala, não quero. Agora, se o cara quer voltar, ok. Agora, e se você pega o cara que não quer voltar? Não quer vale a saber, pena. Não Pois vale é. a pena. Agora, a gente vê ele falando da profissão dele com muito orgulho, né? Com um brilho nos Cara, olhos do então- quanto ela te transformou. E a gente fala sobre isso, né, Johnny, sempre aqui no Da Cozinha Pro Corre, da importância de respeitar esses profissionais, né? De colocá-los num lugar cada vez mais. A gente aplaude, a gente dá as gorjetas aqui, mas que vocês precisam de reconhecimento. Vamos falar sobre a importância de profissionalizar essa categoria? Vamos. Tem um olhar, eu acho que, Cíntia, a gente tem 300 mil entregadores, pelo menos faz uma entrega por mês aqui no iFood. Então, esse número, hora sobe um pouquinho, hora desce. São Paulo. No Brasil. Brasil. Uma No Brasil. cidade. No Brasil. Quando a Cidade gente grande pensa, é uma cidade grande já. Então, esse é o número de entregadores que estão fazendo pelo menos uma entrega no iFood no mês ali, 300 mil. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai variando de acordo um pouco com o mês. Olhar para esses 300 mil profissionais Um desafio. é um desafio. E a gente está olhando que pode ser maior que muitas profissões que já existem, regulamentadas, registradas, assim por diante. E a gente sabe que você ter uma regulamentação da profissão, você ter a regularização da profissão em si, faz que a gente consiga trazer valorização e respeito, trazer novas regras, trazer um jogo mais combinado, né? Então, isso vai ser importante, né? Quando o comandante Hamilton fala ali da aviação, né, da segurança que tem ali, quando a gente pensa ali para os entregadores, cada vez mais a gente precisa olhar para isso. E olhar para isso, exige ali que a gente tenha uma regulamentação, que eu cobre esse cara ali de estar registrado, de ele estar ali, de certa forma, regulamentado, né, que ele esteja pagando os impostos, que a empresa esteja contribuindo, para que, de certa forma, você tenha uma cobrança mais de mão dupla ali nesse processo. E qual que é a sua opinião, Jaiminho? Ó, eu vou te falar a real sobre isso. Eu tô muito por fora disso, né? E até perguntar para vocês aqui do iFood, né? Como que tá essa situação e como que faz pra gente estar sempre por dentro, porque eu vejo dessa forma, nós é o coração do iFood. E nós é o coração do iFood, então esse regulamentação eu acho que vai ter de qualquer forma. Porque eu vejo, eu posso estar errado, mas eu vejo que o governo está pressionando o iFood, mas de um outro lado também vai ser coisa boa. Se tiver, desde que o motoboy participe dessa regulamentação, porque se vai ser algo beneficiante para nós, que igual se a gente sofrer um acidente, a gente não tem benefício nenhum, a não ser que o iFood ele põe lá por conta dele, né? Mas não que esteja obrigatório pelo governo, né? Então eu não sei o que vai vir por trás, mas como vocês aqui devem estar sabendo até mais, eu tô até perguntando aqui para vocês, como que a gente, motoboy, para não ficar de fora dessa regulamentação, o que a gente pode fazer para estar junto com vocês nessa? Porque vai acontecer. Para se informar é só assistir. Isso eu ia falar Porque a mesma gente coisa. está falando disso há 9 meses, trazendo aqui para Caramba, vocês, né? né, vários episódios contando sobre esse assunto, a importância disso, para tirar essas dúvidas mesmo, né? Porque é um assunto complexo, é um assunto que precisa de muita conversa, de trazer aqui esse bate-papo cara a cara com ele, que é o homem que entende tudo desse Não, assunto. mas você está né? virando a jornalista especialista nesse assunto. Já dá, meu. É É todo importante projeto. dizer, né, Johnny, que vocês, a ideia é pensar em profissionalizar, que vocês mantenham a autonomia e a flexibilidade de vocês, né? Que eu acho que o importante é isso, né? É. Eu já vejo a Cíntia cobrindo o Congresso Nacional, regulamentação. Pelo iFood. Já vejo esse. Mas eu acho que o primeiro passo, eu acho que hoje um dos programas que tem trazido um pouco dessa informação é esse aqui que você está hoje, que a gente fala para todo mundo poder assistir. É um dos canais É um dos canais mais abertos sobre isso.
A gente sabe que se espalha muito pela imprensa, né? Então, acho que tem o olhar da própria imprensa mesmo, que tem que acompanhar, né? Cada um na sua regionalidade ali, né? Então, vai ter as imprensas regionais que estão cobrindo um pouco mais disso. E eu acho que tentar buscar essa participação, acho que isso é um olhar, Jaime, importante. A participação popular ela é importante, né, da categoria. Então, ir atrás realmente dessas informações para, quem são meus representantes nesse momento? Quem está lá discutindo? A gente teve uma bancada de trabalhadores discutindo. Eu preciso ir lá falar com essa bancada e estar mais próximo. Hoje, como que está? Né? Então, a gente teve um projeto que foi enviado que estava falando ali ainda dos motoristas de transporte de passageiros. Estamos falando de outra categoria, não estamos falando da categoria dos entregadores. E esse projeto não foi bem aceito pela categoria de trabalhadores. Por outro lado, a gente sabe que o governo vai regulamentar, é importante regulamentar, o mundo inteiro está fazendo regulamentação sobre trabalho em plataformas, né? Quando a gente fala em trabalho em plataformas, eu não estou falando só dos entregadores, estou falando dos motoristas de transporte de passageiros, tem outra categoria que está trabalhando ali, você tem categorias hoje de fotógrafos que trabalham com plataformas, tem categoria de diaristas que trabalham em plataforma, então você tem uma regulamentação ali que o mundo inteiro está realizando sobre esse tipo de trabalho. E aí o que é fundamental? É acompanhar essas discussões e olhar ali que o governo está. Você votou em um deputado. Esse deputado hoje é seu representante. Ele ganhando ou não ganhando, você tem ali os representantes do seu estado que estão lá no Congresso Nacional. Acompanhar, olhar como que eles estão discutindo, qual é o processo, para a gente ver como que evolui. E quando a gente olha para esses benefícios previdenciários, é importante. Você falou, a gente no iFood tem um seguro que cobre ali em caso de o entregador tem ali o óbito, né, e aí a família coberta pelo seguro, ou quando a gente pensa ali numa lesão, seja ela temporária ou permanente, que você tenha. Você tem esse seguro, mas precisa ter uma proteção maior do que o seguro que é dado pela gente. É o melhor seguro que tem hoje para a categoria? Sem dúvida nenhuma. Mas ele precisa de uma proteção mais permanente, né? Estamos falando aí do seu filho novo ainda, né? Como que eu consigo proteger ele no caso de o Jaiminho não estar mais aqui? Isso é importante. Mas mais do que isso, como que eu consigo proteger o Jaiminho também quando ele estiver lá com seus 70, com seus 80 anos? Como que eu protejo ele? Ele vai estar na entrega ainda? Ou ele vai, preciso me aposentar e jogar meu dominó lá na Praça do Itaim Paulista? É importante pensar nisso, né, comandante? É só complementar rapidinho. O que é importante na regulamentação, tem que tomar muito cuidado para ver os interesses, porque hoje funcionou muito bem. Você lembra que você estava numa situação, o iFood foi o caminho, você começou com a bicicleta. Essa mecânica, essa magia não pode ser estragada pela regulamentação, tem que tomar muito cuidado. Então tem que ficar atento para que a regulamentação venha protegendo principalmente vocês, quem entrega. E não para arrecadar mais dinheiro, que a gente já paga muito imposto, e abandonar vocês. Assim, então tem que olhar o tempo inteiro. Está na hora também, principalmente do político, acordar e saber que ele lá é um servidor público. Ele tem que se doar. Ele se doa. Você viu que ele se doou. Ele está aqui se doando. Ele está dando a chance para as pessoas que estão nos assistindo e quer ver uma fagulha de esperança. Quem também está ocupando o cargo público tem que manter isso em mente, cara. Isso é fundamental. O Brasil é um país mais rico do mundo. Eu voei bastante lá fora e aqui. O nosso país é muito rico. O brasileiro tem que despertar para isso. Essa riqueza tem que ser dada para o povo. Aí nós não estaríamos passando, não estaríamos sofrendo tanto. Você vê que ele sofreu tanto para conseguir o seu negócio. Né? Então isso é muito importante. Tá, gente? Fala em regulamentação, vamos fazer, mas fica de olho para não perder a magia, o encanto e a oportunidade para outros Jaiminhos possam recuperar e ter uma esperança de uma vida melhor. Jaiminho, deixa eu te perguntar outra coisa, né? Dessa tua evolução aí, né? De vida profissional também. Hoje você começou falando aqui, eu queria perguntar um pouco mais sobre investimento, finanças. Você hoje é esse cara, né? Conta um pouquinho pra gente rapidamente. Eu acho que... Por que eu resolvi aprender? Porque depois que eu comecei a fazer o iFood, comecei a ganhar um dinheiro, só que eu me perdi nesse caminho. Porque você fica... Não sabia administrar. Não sabia administrar. Eu vejo que isso... Eu tô até pensando em fazer um conteúdo no ano que vem, fazer tipo um mini curso pros motoboy aí,
Porque eu vejo que 70% dos motoboy hoje em dia, ele ganha, não sabe o que ganha, não sabe o que gasta. Ele fica perdido, que você vê que o motoboy trabalha, chega na quarta-feira, ele paga, ele já tá duro. Porque eu vejo que é um erro, porque a mente dele tá programada, tudo é reprogramação, né? Ele vem aprendendo isso desde pequeno, pegou, gastou. Esse é um erro não só do entregador, como da população brasileira, principalmente da classe baixa. Eu acho que se todo mundo pelo menos fizesse um curso ali de educação financeira, reprogramar sua mente, como lidar com dinheiro ali, a população pobre viveria até melhor. E foi o que eu comecei a buscar na internet, como melhorar com o dinheiro, tô endividado, isso e aquilo, tal. E aí foi que onde eu comecei a comprar livro. Hoje eu amo livro, hoje eu não posso passar numa banca de livro que eu já compro um. Minha mulher não gosta nem de sair comigo, se ela vê livro, ela sabe que eu vou comprar. Até para deixar parado em casa assim, eu compro para deixar para depois eu ler. Olha que lindo, cara. Então, um livro que eu indico para todo mundo, assim, ó, tinha que dar na escola, é o Pai Rico e Pai Pobre. Nossa, eu sabia que... Esse livro aí, nossa senhora, eu amo esse livro. Eu amo esse livro, Pai Rico e Pai Pobre, para mim é o clássico mesmo. Lógico que tem outros, Poder da Mente Milionária, tal, tem outros livros muito bons, mas esse livro, se você ler ele, você vai pegar o time de como as coisas funcionam, e você fala, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Aí você vai começar a puxar, estudar. Aí você vai começar a melhorar a sua qualidade de vida. Eu acho que hoje em dia eu entendo como isso. Não é o quanto que você ganha, mas sim como você gasta o seu dinheiro. Não é porque eu falo, tem gente que ganha melhor que eu, mas hoje eu estou vivendo melhor. Eu falo, mas não é questão do dinheiro, é porque eu sei lidar melhor com o meu dinheiro. Esse ditado é verdadeiro, o dinheiro não aceita desaforo. Chega a arrepio, ó. Porque, então eu fui buscar aprender, aí eu fui buscar aprender, fazer um investimento. Isso também que é muito importante. Eu falo para quem é próximo de mim, sabe? Tudo que eu faço de bom na minha vida eu tento levar para quem tá próximo de mim. Aí eu falo, mano, vamos fazer um investimento? Eu falo, você é louco, todo mundo acha que é coisa de rico, que é coisa de outro mundo. Eu falo, mano, hoje em dia tá aberto, vem aqui pra você ver, ó. Você vai baixar essa plataforminha aqui, certo? Tem ali, tem esse investimento, tem a bolsa, tem ações. Mas como que você faz? Mano, em vídeo na internet. Você baixa aqui. Tutorial, né? Hoje em dia tem. Você pega lá, assiste 5 vídeos. Você baixa 5 vídeos. Como fazer investimento em ações, como fazer investimento... tesouro direto, isso e aqui, tudo tem no YouTube, tem tudo. Você pega o caderninho, você vai anotando, ponto. Aí, agora tem essas orientações do iFood também, né? Tem. A gente tem uma plataforma sobre isso, né, que faz formação para os entregadores, que é o Decola, né? Eu assisti já um vídeo já do iFood. É fundamental ali, a gente tem mais de 100 cursos, né, tanto para entregadores quanto restaurantes sobre isso. Mas eu acho que tem um ponto que o Jaiminho está trazendo, para mim, fundamental. Assim, a gente tem uma pesquisa interna para saber um pouco como os entregadores, o que eles veem, né, o que eles procuram. E canais de finanças está ali entre os top 5, né, mais vistos ali entre os entregadores. E aí aqui, nicho, né, Jaime, você que é influenciador, uma coisa é o Decola, outra coisa é outros influenciadores sobre isso, né. Falta ali entregador falando para entregador sobre finanças. Isso é um caminho que a gente precisa vai ficar ter. Rico assim, ele. Porque como que é o ganho, né, do entregador? Dinheiro, como ele se programa, né? A gente vai conhecendo. Ele se programa muito com ganho diário. Sim, ganho diário. Quanto que é a meta diária? E você não tem tanto conteúdo de meta diária ali de quanto, E aí tem o olhar que ele trouxe de não é o quanto você ganha, né? É como você gasta. O entregador hoje ganha acima da média de boa parte da população brasileira, mas também precisa saber controlar os gastos, né? Porque planejamento, planejar no futuro, E acho que, Jaime, é um bom conteúdo aí para todo mundo, para todos os entregadores. Acho que vejam os cursos do Decola, porque nos cursos do Decola tem bastante sobre educação financeira. Eu assisti já no Decola Finanças também. É ótimo. Legal. Então temos um caminho, né, para o seu futuro, para o futuro de muita gente que está acompanhando a gente. Olha, gente, eu ficaria aqui com vocês por mais uns 5 episódios do Da Cozinha pro Corre, no mínimo, porque tem muita coisa para falar, mas nosso tempo é curto. Quero muito agradecer a você, Jaiminho, por ter compartilhado a sua história, né, por ter coragem de trazer ela aqui pra gente, para que a gente consiga transformar outras realidades. E o senhor também, que está há tantos anos, está compartilhando e ajudando a mudar a vida de muita gente, comandante, uma lenda. E dá aquele recado rápido para a galera que está assistindo você. Tchau. Um abraço do Jaime. Pra mim dá moleza pra moleza, hein? Deixa eu falar pra vocês. Acreditem sempre na mudança, independente da classe social que vocês cresceram, da geração da família de vocês, só depende de vocês para mudar a vida de vocês. Para de ficar criticando mãe e pai pela classe social. Faça vocês o diferente, mude a situação financeira da família de vocês. Comece do zero, comece com o que vocês têm na mão, vai procurar vídeo no YouTube, no Instagram, comecem. Pra mim, da moleza pra moleza, assista a Cozinha pro Corre, certo? Pra vocês terem um entendimento do iFood e melhorar sua vida no iFood e mudar de vida. iFood! Muito bom. Obrigado, gente.
Obrigado, viu? Prazer imenso estar junto com vocês. Prazer todo Obrigado. nosso de receber Isso é bom, vocês, né? Pô, Até obrigado, a próxima. Marcelo. Vou Obrigado. acompanhar a trajetória de você e você mudando aí a sua vida, a vida de Sim, muita e eu vou gente. voltar de novo aqui, hein? Por favor, se inscrever para participar, né? Tem que ficar mais programas inteiros com você. Valeu, Johnny Borges, Tchau. meu parceiro Nós. direto. Obrigado. E valeu você mais uma vez por estar com a gente. Até o próximo da Cozinha pro Corre. Tchau, tchau.